peço que venha o seu Espírito sobre nós, como nós cantamos aqui. Vem como prometesse e derrama o teu Espírito. Nós declaramos que já recebemos o teu Espírito, estamos cheios da sua presença. Por isso a tua palavra tem liberdade de agir em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo demônio e todo espírito maligno que possa estar afrontando os seus filhos, tirando a distração, gerando confusão, tirando o foco da palavra. Eu repreendo toda obra do maligno e declaro que nós estamos desejosos para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, cobre a vida de cada um, leva-os a experimentarem a tua presença quando compartilhamos de ti, e Senhor, e comunica as tuas coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos não ficarem circulando enquanto eu prego, amém? Não saiam, evitem sair agora, tá? E lá fora também eu quero pedir para os irmãos que não tenham movimentação. Amém, irmãos, glória a Deus. Eu quero falar para você a palavra que eu intitulei assim: experimentando o sobrenatural. Amém? Amém de verdade? Então veja, experimentando o sobrenatural, dona Deise. Deus quer liberar sobre as nossas vidas o poder do sobrenatural. E nós devemos entender que Deus é o mesmo ontem, é hoje e sempre será o Deus Todo-Poderoso, que opera sinais e maravilhas. Lá no Impacto teve gente sendo curada do ouvido, a Fernanda, outras irmãs sendo curadas da coluna, outros de bursite, né, aquelas dores que dão nos músculos, né, a Késia sendo curada da asma, né, há 32 anos, ela revelou a idade dela aqui, há 32 anos, né, que ela é dependente daquela bombinha, né, acabou isso na sua vida, Késia. Glória a Deus. Depois de uma grande tribulação vem a bonança, e Deus derrama o melhor. Aleluia. E Deus é poderoso para fazer. Eu não sei se você já viu, né, o poder de Deus. Eu estou vendo alguns com o celular na mão. Eu não estou compartilhando palavra, então não tem que estar olhando para o celular. Amém? Eu te permito você olhar no celular só quando eu compartilho a palavra. Aí você lê a Bíblia, não o Facebook. Tá bom? Amém? Combinado? Senão eu vou orar para Deus queimar o teu celular. Você que escolhe. Amém? Ou eu posso pedir pior, que ele hackeie o teu perfil no Facebook. Amém. Mas, então Deus, ele é poderoso para operar milagres. Mas às vezes nós não vemos tanto. Às vezes nós não temos enxergado a amplitude do poder de Deus na vida das pessoas, na nossa casa, na nossa família. Por que será que isso acontece? Eu queria que você abrisse a Bíblia então em Mateus 13, verso 54. Para entender comigo um princípio que, se nós incorremos nele, não veremos a glória de Deus sendo manifesta, nem milagres acontecendo em nosso meio. Mateus 13, verso 54. Teve um milagre poderoso no Impacto. Uma irmã que ela tem uma deficiência, as pernas bem tortas, ela não podia andar, de Itanhaém. E ela estava enferma, com dores musculares há muito tempo. Ela testemunhou lá que ela foi num centro, né, de Umbanda, para ver se resolvia isso. E aí a amiga trouxe para o Impacto. E essa irmã estava com muito medo na hora da oração, da libertação, muito medo. E eu fui lá orar por ela, pedi para ela orar nos meus olhos, e liberei a palavra de coragem para ela. Eu falei sobre coragem, nem sabia do problema dela. Ela se levantou e começou a andar e chorar e declarar: Deus, obrigado. Ela gritava e falava assim: obrigado por me perdoar. E ela não usou mais as muletas lá, não é, Guilherme? Deus fez algo tremendo. Mas é porque tem tudo a ver com o ambiente. Eu quero falar isso com você, para você enxergar isso comigo. Olha só no que diz esse texto em Mateus 13, verso 54. E chegando à sua terra, quem estava chegando à sua terra? Fala, Jesus. Então Jesus estava chegando na casa dele, na terra dele. Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs?
De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E olha o que ele diz ainda: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe o que tem impedido você ver o sobrenatural de Deus agir na sua casa, na sua vida? A incredulidade. Às vezes você não acredita que o teu marido vai mudar. Perdão, irmãos. Você não acredita que a tua esposa vai mudar. Você não acredita que os seus filhos vão mudar. Quando fala então, você que veio aqui no Impacto, que foi uma bênção, que o homem veio mudado, que a mulher veio mudar, que os filhos vieram transformados, você fala: eu só pago para ver. Dá até semana que vem, pastor, só para mim ver se é de verdade isso mesmo. Isso é incredulidade. E essa incredulidade remove o poder de Deus de operar na família. Você está me ouvindo? Amém. Sabe que existem palavras que nós não deveríamos liberar. Eu vou pregar um dia só sobre isso, sobre palavras que nós não podemos falar. Você não pode, por exemplo, dar palavras negativas. Isso não vai dar certo, isso não presta, isso não tem jeito. Nós deveríamos remover essas palavras do nosso vocabulário, porque aquele que crê em Deus fala: tudo posso no que me fortalece. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há impossíveis para o meu Deus. É isso que nós temos que encher a nossa boca, encher o nosso coração de palavras que declaram que Deus é mais nas nossas circunstâncias. Mas às vezes um ambiente de incredulidade, um ambiente de falta de fé, um ambiente de falta de atenção espiritual, de zelo por Deus, de olhar circunstâncias, de olhar o que é natural, de olhar que não funciona, de olhar que não dá certo, tem roubado muitas bênçãos de Deus na vida do povo. Fala: basta. Cuida do que você fala, irmão. Cuida do que você fala sobre o teu cônjuge. Cuida do que você fala sobre os seus filhos. Cuida do que você fala do seu salário. Esse salário não dá para nada. Pronto, acabou de ser saqueado pelo inferno. Fala assim: esse salário aqui é o melhor de Deus para mim. Ponto. Alguém pode falar a verdade? É mesmo? Quero ver. Tem uns que chamam o olerite do quê? Miserite. Chegou o miserite, ou cebolite, porque você abre e chora. Aquilo que você descasca e chora, é o cebolite. Irmãos, o seu, como fala, o seu olerite é a bênção de Deus para você, porque Ele disse: é do suor do teu trabalho que você vai comer, rapaz. Então trabalhe. As pessoas chegam: não, pastor, não tem um jeito certo de ganhar dinheiro. Tem sim, irmão. Qual é, pastor? Trabalhe. Você quer um milagre na sua vida? É trabalhar e no final do mês alguém te dá um dinheiro. Olha que bênção. Você poder trabalhar e receber salário, isso é bênção ou não é? Pois bem, tem gente que acha que não é. Tem gente que fala: pô, mas não dá para ganhar sem trabalhar. Não, irmão. Se Deus fizesse isso, Ele ia dar um desfoque na economia, porque o produto interno bruto ia ser menor do que a moeda, né, liberada, e o resultado disso era que a inflação sobe. Os economistas que me entendam. Mas quando tem gente que fala assim: nossa, apareceu um dinheiro na minha conta. Pastor, apareceu um dinheiro na minha conta, milagre de Deus. Eu falo: eu sei que Deus pode fazer milagre, irmão, mas você controla a sua conta? Você faz as continhas direitinho: eu vou receber isso, e vamos aqui lá e tal. Porque quando falta dinheiro na sua conta, você põe a culpa no capeta. O diabo está roubando meu dinheiro. Mas quando sobra dinheiro, você fala, você não controla suas finanças, você não sabe o que é um extrato, você não analisa, você não sabe quanto você gasta lá com, por exemplo, com comida, com roupa, 15 bolsa, comprar 16ª, 17ª, e no final das contas, fala assim: minhas contas estão no vermelho. Irmãos, Jesus nos ensinou a ser bons mordomos. Você quer um milagre financeiro? Seja fiel a Deus. Honre a Deus com as primícias de toda a tua renda, que é o teu dízimo. Seja um bom ofertante, porque quando a sua oferta é liberada para Deus, você entrega o teu coração para Ele. E trabalhe muito, faça cursos, estude, avance, seja um bom profissional, que você vai ser próspero. Mas pastor, não tem um jeito mais fácil não. Tipo assim, uma benzida gospel.
Não dá para tomar o óleo da unção, né? Dá para ungir minha carteira, pastor? Unge minha carteira, né? Irmão, eu posso até ungir a tua carteira. O que vai acontecer é que ela vai ficar assim meio melada. Mas se você não trabalhar para encher ela... Um dia Pedro, eu já falei isso com você, mas Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, eu tenho que pagar imposto, Jesus. E aí, Jesus? O que Jesus falou para Pedro? Vá trabalhar, rapaz. Vai pesca. Está lá na boca do peixe a moeda. Não seria mais fácil falar assim, ó, põe a mão no bolso e pega a moeda? E o milagre aconteceu. Mas Jesus falou o seguinte, ó: vai trabalhar, que eu faço o milagre. Você está me entendendo? Você quer o milagre sem trabalhar? Jesus nem fez isso. Jesus nunca fez isso. Jesus, ele falou: você quer um milagre? Trabalha que eu faço o milagre. Então sabe qual é o milagre? É que você vai trabalhar e Deus vai abençoar muito mais. Aonde você pensava que não vinha? Porque quem pensava que na boca do peixe vinha uma moeda? E outra, para a moeda estar na boca de um peixe, algum pescador perdeu dinheiro. Eu não é, irmãos? Ou nasci. Você já viu algum peixe que... ovas, mas não é na boca, né? O irmão estava falando assim, de repente... Um dia o Cezinho engoliu uma moeda. Ele chegou assim para mim: ô pai, o que acontece quando a gente engole uma moeda? Eu olhei para ele e falei assim: morre, filho. Aí ele parou e fez assim: ah, pai, que foi, filho? Engoliu a moeda. Eu falei: não, filho, mas morre na hora que você engole, engasga. Mas se você engoliu, não engasgou. Levamos no médico, fizemos a ultrassonografia lá, uma chapa, né? E foi pro canal certo. Aí eu, para ele nunca mais engolir moeda, eu falei: agora você vai achar moeda. E na hora que eu perguntei quanto era a moeda, ele falou que era de 10 centavos. E, irmão, e aí ele achou moeda, 50 centavos a moeda. Eu falei: filho, você não quer engolir mais algumas? Porque, né, essa poupança está rendendo bem. Literalmente. Ele fica tão vermelhinho lá no fundo, escondido, ele nem olha. Ele era pequenininho, irmãos, devia ter acho que 6 aninhos, 7. Foi um barato. Ouvir isso dele foi assim, o desespero dele, que eu não falei que ele ia morrer. Mas não sabia que ele tinha comido, né? Amém? Mas quero dizer para você, você tem que entender que Deus quer operar. Agora, o projeto de Deus é te levar a experimentar o sobrenatural. Amém? Eu quero passar então um vídeo, que eu vou falar sobre andar sobre as águas agora. E eu vou passar um vídeo de 3 pessoas que andaram sobre as águas. Quem são as 3 pessoas que andaram sobre as águas? Vamos lá. Quem? Jesus. Jesus andou sobre as águas. O outro? E o outro? E o outro? Fala: o Evangivaldo. O Evangivaldo. Põe aí. É Ivangivaldo. Ivangivaldo. Não é o Evangivaldo, Ivangivaldo. Mas eu vou passar esse vídeo aqui para você ver o Ivangivaldo que andou sobre as águas. Então coloca aqui para mim. Consegue? Tá on. Só que eu acho que desconectou aí. Ou não? Enquanto ele prepara lá, vamos ler o texto comigo, ó. Está em Mateus 14, verso 25, abre aí. Dá um jeito esse negócio aí, menino. Ok. Antes dele então, dá um maximiza. Segura, dá um pausa. Clica no meio aí. Clica no meio. Apaga a luz, libera o som do PC. Veja, liga os balizantes. Bonitinho, pode apagar o fundo. Aumenta o balizante. Isso. Liga lá atrás. Liga a sanca. Isso. Agora sim, agora tá show. Pode fazer então. Alt Enter. Alt Enter. Libera o áudio. Os 3 homens que andaram sobre as águas em toda a história. O primeiro foi Jesus Cristo. O segundo foi Pedro. Pedro andou sobre as águas. E o terceiro
foi Evangivaldo. Evangivaldo também andou sobre as águas. Mas espera aí, quem é Evangivaldo? Presta atenção no vídeo. Tá aí o Evangivaldo. Pode cortar. Dá uma salva de palmas para o Evangivaldo. Liga a luz. Amém. Ele também andou sobre as águas. Deixa eu falar algo para você. Você pode andar sobre as águas pela fé, porque Jesus está chamando, vem, anda sobre as águas. Mas eu vou falar algo também. Pode ser que você ande pelas águas porque tem um touro atrás de você e vai te forçar a andar sobre as águas. Mas de alguma maneira você andará sobre elas. Eu prefiro com Jesus chamando. Não sei você. Tem alguns que falam que preferem com Jesus chamando, mas na prática eu só vejo touros atrás dele. Só vejo problemas querendo alcançar, querendo, espreitar. Mas eu vou falar para você, tem problema que é bênção na sua vida. Porque tem gente que só ora quando está enfermo. Tem gente que só busca uma cura, só busca algo de Deus novo, só quer se encher de Deus quando está ficando desempregado. Tem gente que só vai ser mais amoroso quando já perdeu a esposa, o esposo. Tem gente que só vai ser mais zeloso e paciente quando quem ele mais ama já não aguenta mais, porque é truculento, ou ela é rixosa, fofoqueira, enfim. Às vezes, situações difíceis nos fazem experimentar o sobrenatural. Amém? Então no texto que eu pedi para você abrir, aí eu ia pedir para os irmãos subir isso, projeção, só colocar para a direita e subir. Que está lá em Mateus 14, verso 25, abre aí então. Amém. Nós estamos com um probleminha na internet, os irmãos olha, checa aí o live stream, vê o áudio, que nós estamos com mau contato ali na webcam e está saindo o culto online. Amém. Olha aí o áudio, vou ver se o mixer está certo, o áudio USB. Olha só o que diz Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram: fantasma, fantasma, pelo amor de Deus, que é isso? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Fala aleluia. Pedro então, numa situação, assim, que era absurdamente, ele nunca viu algo daquele jeito. Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo, e numa brincadeirinha, eu acho, mas era verdade, falaram: fantasma, fantasma. Imagina você num barco, andando no barco, e vem alguém andando sobre as águas. E era de noite, como é que eles viram? Devia ter uma luz em cima de Jesus. Irmãos, eu acho que você também, acho que você desmaiaria de medo. Mas Pedro, na hora, fala assim: se é tu, Jesus, manda-me ter contigo. E aí Jesus fala: vem. E porque Jesus disse vem, e se vem é a palavra. O sobrenatural de Deus acontece porque Deus dá uma palavra. Se Jesus não tivesse dito nada, eu creio que Pedro tinha se afogado e morrido. Mas como Pedro já andava com Jesus, Jesus falou: se é o Senhor, Jesus, me dá uma palavra, manda-me ter contigo, porque ele já tinha aprendido, lembra? Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Jesus
Pedro aprendeu que a palavra de Deus é a base para o sobrenatural acontecer. Sabe por que não acontece o milagre, irmã? Não acontece o milagre, irmão? Porque está faltando palavra. E quando você tem palavra, você reivindica a palavra, porque Deus liberou a palavra, e vai acontecer o milagre. Então nós precisamos ter palavra. Já ministramos muito sobre isso, o poder da palavra, a revelação da palavra. Está lá no site se você quiser ouvir mais. Mas eu quero falar sobre princípios então, para você poder andar sobre as águas. Princípios para você experimentar um milagre, para experimentar o sobrenatural. O primeiro deles é o seguinte: não siga os conselhos dos que ficam no barco. Todo mundo no barco devia estar falando: você é louco, Pedro? Que você vai inventar de andar sobre as águas? Olha onde nós estamos, você vai afogar, está de noite, ninguém vai te ver, você vai descer para baixo aqui, vai afogar, irmão. Como é que nós vamos fazer? E Pedro não deu ouvidos para quem estava no barco. Eu quero falar para você: não dê ouvidos para gente que não está alinhado com o seu coração. Tem muita gente que dá ouvido para as pessoas lá fora, mas não dá ouvido, por exemplo, para Deus. Não dá ouvido para o líder, não dá ouvido para os irmãos da célula, para os irmãos que temem a Deus. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria e segurança. E nós queremos estar perto para poder te aconselhar, para poder te incentivar, para poder te ajudar a conquistar as coisas. Na verdade nós queremos falar assim: põe os pés sobre as águas e anda, irmão. E anda, irmã. Porque Deus é poderoso para operar o sobrenatural, para operar milagres. Mas às vezes nós ficamos dando ouvidos para as pessoas que estão no barco. E essas pessoas, normalmente, às vezes, são os da família. Desculpa, eu não quero falar para você não dar ouvido para pai e para mãe, não. Mas olha, eu espero que os nossos jovens que querem se batizar, que os papais e as mamães não achem ruim com isso. Porque eu já algumas vezes tive jovens aqui que teve que se batizar até escondido, porque o pai achava que ele era muito jovem para se batizar. Não, ele é muito novo para se batizar. Pastor, não quero que ele se batize. O pai não vinha no culto, não vinha na igreja, não entendia direito. O filho querendo entregar a vida para Jesus, e o pai e a mãe: não, ele é muito novo. É muito novo? Ele não é muito novo para fumar maconha. Lá fora, para fumar maconha, é o quanto antes. Ele não é muito novo para transar. Bota lá, transa lá, ué, com 9 anos, 10 anos, 12 anos. Mas para se entregar para Deus é muito novo. Tem que ser quando tiver 70 anos de idade. A hora que ele curtiu tudo. Curtiu o quê? Curtiu no formol, né? Ficou lá trevado. A hora que não tem mais, a hora que ele decide: agora eu vou para Jesus. Jesus, ele não pode nem se batizar. Por quê? Porque tem artrite, né? Água gelada, dá mais dor. Aí ele está lá no leito da morte. Aí chama o pastor para me batizar, porque agora eu vou partir, eu quero ir para a glória, eu não quero ir para o inferno. Aí chega o pastor lá, na hora que vai falar assim: você recebe Jesus como seu salvador? Ele fala assim, e morre. Deixa eu falar algo para você: não dê ouvido para as pessoas que não conhecem a Deus, por exemplo. Não tome decisões em conselhos de pessoas que não temem a Deus. Uma pessoa hoje em dia quer se divorciar, por exemplo, e vai se aconselhar com pessoas do mundo. O que vão falar? Vai mesmo, se divorcia mesmo. Faz isso, uai. Está cheio de mulher. Aqui em Santos deve ter umas 4 por cada homem. Não é verdade? Não, vai lá, troca, esse é novo, você ainda tem tempo. Você só tem 30 anos, 50 anos ainda. Vai lá, você tem uma de 40, troca por 2 de 20. Que nem troca moeda, né? Trocar aí, tem 50 aqui, pega 2 de 20, 2 de 20, uma de 10. Irmãos, pelo amor de Deus. E tem gente que é guiado por esses conselhos. Não ouça aqueles que estão no barco. Quem estava no barco estava com medo. Quem estava no barco não cria que era Jesus. Quem estava no barco ali pensava que era um fantasma. Tem gente que atribui as obras de Deus às coisas do mal. E Deus quer nos levar a experimentar o sobrenatural. Deus vai permitir você estar só, num lugar escuro, onde não há segurança nem equilíbrio, dentro de um barco, para fazer você experimentar andar sobre as águas. Você crê nisso?
Aleluia. Então não siga os conselhos dos que ficam no barco. Segundo ponto é: não tente o impossível na sua própria força. Pedro não falou, é Jesus. Ele ia lá encontrar Netuno em São Vicente. Estava perdido, irmãos. Ele não foi na força dele, não foi no desejo dele, não foi no entendimento dele. Às vezes as pessoas querem forçar o mover. Por exemplo, eu quero que Deus me abençoe, e ele vai e faz o que tem que fazer na força do braço, mas não ouviu a Deus sobre isso. Eu fico vendo às vezes as pessoas querendo andar num princípio santo, mas em coisas profanas. Por exemplo, se você quer que Deus abençoe seu casamento, por que você não toma jeito e aprenda que você deve honrar Deus na palavra e case de verdade? Porque hoje em dia o que dizem de pessoas amaziadas, ajuntadas, ajustadas. Você acha que se não fosse importante para Deus o casamento, Jesus ia fazer o primeiro milagre dele numa festa de casamento? Alô? Fantasma. Tem alguém vivo aqui? Eu acho que eu estou vendo fantasmas, porque falam, não falam. Você está ouvindo, irmãos? Sabe qual é o padrão? Que você não precisa casar, não. Que você não precisa, não, junta os trapos aí, mano. Junta aí. Hoje a lei já garante, 5 anos junto, já dá para pegar a pensão. Meu Deus, irmão, vamos andar debaixo de um padrão santo, irmãos. Nada na força do homem, mas vai gerar. Eu quero que Deus faça um milagre. Tá bom, quanto tempo você tem orado por esse milagre? Quanto tempo? Quando você confia? Você confia em Deus? Você confia a ponto de... Eu fico, né, eu vou guardar porque ainda não... São coisas que ainda não aconteceu. Mas, sabe, irmãos, nós queremos, por exemplo, que nossos filhos, eles sejam grandes, né, grandes mulheres de Deus e grandes homens de Deus, amém? Então, pois bem, o que você tem feito como um pai, como mãe, para que os seus filhos alcancem isso? Alô? Saber que você tem que incentivar ele a buscar Deus, ela a buscar Deus. Você tem que ajudar no caminho. Você tem que alertar os seus filhos dos caminhos errados. Você tem que cooperar. Aí tem gente que o filho apronta, ele põe de castigo de célula. Você aprontou, não vai na célula, está de castigo. Aí eu pergunto assim, se ele apronta, você põe de castigo da escola? Você aprontou, não vai para a escola hoje, está de castigo. Aí você vai ver ele e fala assim, nossa, vou aprontar de novo, que aí eu não vou outra vez. Você já viu algum pai punir o filho de ir para a escola? Você aprontou, você não vai para a escola. Você já viu isso acontecer? Mas por que faz com a igreja? Você aprontou, não vai na festinha da igreja. Você aprontou, não vai. Está certo que tem que cortar algumas festinhas de jovenzinho que é insolene, né, que é bicudo, que faz errado. Você põe na célula, mas na festinha não vai. Festinha é essa. Mas cortar da célula, cortar de culto, irmãos. Não vai ficar em casa no culto, vai ficar no quarto fechado lá, trancado. E eu vou lá adorar a Deus, porque eu sou bom, filho, você ainda não é. É bom para criar em delinquente. Porque nós temos que ensinar o caminho da bênção para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos entes queridos. Nós temos que ser canal de Deus. Agora veja, Pedro, ele disse para Jesus, se tu mandar-me ir ter contigo, sobre as águas eu vou. Irmãos, antes de você tomar a decisão, por exemplo, de sair de emprego, ou de casar, ou de fazer corte, porque quem faz corte, né, não namora, ou de mudar de cidade, pede uma palavra para Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, até sobre as águas você anda. Você está me ouvindo? Terceiro ponto que você tem que aprender nesse princípio sobrenatural. Fala para o seu irmão assim, ó, se você pergunta para ele, se você quer andar sobre as águas, olha bem no zoinho dele de jabuticaba ou de azeitona. Fala assim, você quer andar sobre as águas? Então, aí vai. Se você quer andar sobre as águas, saia do barco.
Ah, Deus, eu quero ser um líder de célula. Não faz nem maturidade, nem a consolidação terminou. Tem gente que quer ser líder de célula, mas nem corre da consolidação. O líder ligou, é a consolidação. Que é isso, Belo Horizonte? Eu quero ser um homem de Deus. Teve um irmão aí que não ia para o impacto, em cima da hora desistiu, né, Nelson? Perdão, falei. Aí o Júnior me liga, porque o Nelson vem aqui com aquele jeitinho de Sorocaba. Lá os pintinhos falam pio, fala pir, corococor. Que a porta faz assim, porta. Bom, vocês. Bom, aí, como vai? Bem, vai. E as coisas? Boa, bom, é. É um barato. Hoje eu vim no carro com a Josefa e Késia, e elas conversando, né? E um tal de então eu vim correndo, eu falei, é um barato ouvir esses gringos conversando. Mas Deus falou para você. Aí me liga o Júnior: pastor, Nelson desistiu. Falei, dá o nome desse cabra aqui. Desse cabra não, porque o cabra é do Nordeste, é do Caipira. Dá o nome do Caipira, que eu vou ligar para ele, vou dançar uma catira com ele hoje aqui. Mas ele vai. Aí eu liguei para ele e falei, seu Nelson, é o seguinte. Pastor, não, o Júnior fica insistindo. Não, agora sou eu te insistindo. Rapaz, tome tento, você vai deixar seu espaço vago, já acabou as inscrições. Você deu seu nome, você não vai, agora vagou. Vai ficar um buraco lá na programa. Não, agora você vai. E eu falei, já desistiu da maturidade, vai desistir disso? Aí ele foi bicudo. Foi ou não foi, Eva, bicudo? Porque ele estava bicudo lá. Mas aí hoje ele veio me abraçar e falou, obrigado por insistir em ouvir. Porque foi uma benção. Eu ia perder muito, pastor. Obrigado. As pessoas às vezes relutam. Tem gente que fica achando que impacto, nossa, negócio é cansativo. É mesmo. É cansativo. Todo mundo foi para o impacto, está pilhado aqui, não vê a hora de chegar em casa. Acho que nem vai comer pizza. Porque a vontade que dá quando você sai de lá, de chegar em casa e comer uma pizza. E a comida lá era boa. Estava lá a Lúcia, a Josefa trabalhando junto com a Suzana lá, né, com o Alex. Comida sensacional. O lugar divino. E as pessoas ali, em vez de ir para a piscina, em vez de jogar a bola, sentado naquela cadeira branca, aquele sol, e tome, levanta, vá, apelo, vai, libertação, levanta, põe a mão na testa, olha, toma e tosse, pum, cai, levanta, pum, vai agora, vai de pé, senta, vai agora, palavra, libertação, pum, enche o cabelo, não, põe a vagina, vai lá, e vai, e pum, cai, levanta, não foi assim? E aí depois à noite, a hora que está tudo, agora é festa, dança. Eles dançaram, e pum, e daqui a pouco choraram que nem um bebê. Eles conseguiram dançar e chorar em 2 horas, rapidamente. Aí choraram, com os olhos bugalhados, foram para o quarto. Eu cheguei assim, agora chega, todo mundo para o quarto. Estavam que nem cordeirinhos. Tinha gente que até nem roncou de uma noite para outra, porque na libertação o espírito de porco foi removido. Aí hoje de manhã, vai lá, sonhos de Deus, e começa daqui a pouco batismo. E no batismo ali, mostrando, falando, eu falei, tinham 20 pessoas que não eram batizadas. E um rapaz que ele se batizou de empolgação, ele não tinha consciência. E aí quando os 20 ficaram de pé, eu falei, eu vou revelar para você o grande, temor dos pregadores. É quando ele faz o apelo, não vem ninguém. Isso é tão ruim. Porque você sai daqui e fala assim, eu não presto para nada, ninguém acreditou no que eu falei. Puxa, como eu sou fraco. Deus, esse é bom, porque Deus trata com o nosso ego. Porque eu não sou nada mesmo. O dia que eu pensar que sou alguma coisa, lascou. Então, aí pregamos lá e os 20 de pé. Aí eu falei assim, você crê em Jesus? Qual a prova que você tem que mostrar? Qual a atitude que alguém tem que ter quando crê em Jesus? Qual é impactante? Se batizar. Eu falei assim, você crê, não crê? E se você crê, o que tem que fazer? Tem que batizar, pastor. Então vamos lá, quantos aqui se batizam? Aí eles levantaram a mão, eu dei um berro, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quase que eu dei a cambalhota.
Eu falo a cambalhota porque eu sou louco para dar uma cambalhota no meio do mover de Deus. Mas eu sou doido para... E hoje eu senti, eu olhei para o chão lá. É que tinha gente na frente. E eu acho que eu ia ficar meio machucado. Mas, olha, irmãos, eu fiquei cheio de vontade de dar uma cambalhota. Eu fico vendo dar uma estrela e no final faz assim. E eu fazia assim, aleluia, Deus é bom na minha vida. Aí se Pedro andou sobre as águas, que quer dar um mortal, uma cambalhota? Não é verdade? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Movo as montanhas, ressuscita os mortos, acalma as tempestades. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Até um pastor meio redondinho, sem forma, dá um mortal para trás e não se machucar, em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Agora veja, não fique no barco. Sai dessa vida de ficar escorado. Você quer ganhar mais dinheiro e no teu trabalho não tem jeito? Irmão, muda de trabalho. Olha aqui, para de ficar reclamando do teu chefe. Se você vê que a empresa não investe em você, casca fora, mano, burn, vai procurar o melhor na sua vida. Você sabe que uma vez Deus mandou Elias, fugindo de Jezabel, sair lá da terra e ir para o deserto. E aí ele encontrou ali uma fonte de água, e ele ficou ali tomando da água, e num tempo de seca. E aí os corvos traziam carne para ele, e ele comia, era mantido por um milagre. Aí acabou, o corvo não veio mais, secou a fonte. Aí você não vê na Bíblia dizendo que Elias estava assim, poxa, acabou minha fonte. Pô, estava tudo certo aqui, ó. Minha água, o corvo vinha, eu comia, bebia, minha vidinha simples, esse cantinho, acabou. Ó Deus, ó céus, ó azar, ó tristeza. Você não vê ele fazendo isso. Acabou, irmão. Casca fora. Ele foi para outro lugar, foi procurar. Deixa eu falar. Deus vai enviar a provisão quando você está no propósito. Porque quando você sai do propósito, para a provisão. Estão ouvindo? Agora, tem isso que acontece, e tem também quando você está num processo de aprender a confiar em Deus. Deus quer te levar a um nível de busca, de entrega, de conquista, de quebrantamento, de submissão, sabe, de coração humilde, para que você possa experimentar o milagre. Já pensou se Deus te desse tudo hoje? Não precisaria mais de fé, porque Ele me deu tudo. Para que precisa fé? Para que orar? Eu tenho tudo. É por isso que os ricos dificilmente vão entrar no reino, porque eles não precisam orar para ser curados. Eles vão lá no melhor especialista. O pobre não. O pobre fica na fila do SUS orando, para duas coisas: para a fila andar logo e para ele ser curado, porque o médico que vai atender ele também não tem expectativa nenhuma que o médico vai curar ele. Não é? Não tem expectativa. Você vai lá fazer, você acha que não, os caras não vão cuidar bem de mim, é rápido. Sabe, deixa eu falar algo para você. Quando nós passamos por provas, quando o touro corre atrás, você experimenta o sobrenatural de Deus. Não reclame do touro. Olha para o lado, fala touro, ou não, touro não é. Fala, irmão, não reclame do touro. Fala assim para o irmão, mu. Olha só. Para encerrar, fala glória a Deus. Hoje foi mais gente. Bom, último ponto. Não fale glória a Deus. Verso 30 fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que aconteceu então para Pedro começar a afundar? Ele olhou o natural, ele olhou circunstâncias. Veja,
Se você quer o sobrenatural, você não pode viver olhando o natural, porque só os que olham as coisas naturais são naturais, mas os espirituais olham coisas espirituais e as discernem. Então, não olha uma porta fechada de emprego como algo natural. Porque eu não sou qualificado mesmo. Olha assim, ó. Se está fechada, é porque a bênção é maior. Uma vez eu queria trabalhar numa empresa chamada Zéia Bromboveri, os da engenharia, né? O Guilherme é eletricista, conhece a ABB. Então eu queria muito trabalhar lá. E eu estava no último ano de engenharia, fazendo estágio numa outra empresa, uma empresa francesa chamada Cegelec. E aí eu queria muito ir trabalhar na Zéia Bromboveri, na ABB, porque era em Guarulhos, eu morava em Guarulhos, é uma grande empresa na área de energia. E aí, irmãos, eu fui fazer a primeira entrevista. E na primeira entrevista, o entrevistador queria que eu mentisse. Acho que eu já contei isso para vocês. Queria que eu mentisse, que eu não falasse a verdade. Falava o seguinte: olha, se acontecer de um transformador de energia cair dentro da fábrica, aqui o seguro não paga, mas se ele cair na rua, o seguro paga. E um transformador custa milhões de reais, para subestações de energia. Falou: o que você faz? Você fala que caiu dentro da fábrica ou você fala que caiu fora? E eu, crente, olhei na cara dele, tinha lá meus 24 anos de idade. Olhei na cara dele e eu falei assim: olha, eu falo que caiu dentro, né? Que não é verdade? Não caiu dentro? Você quer que eu minta? Então você paga o prejuízo e o seguro não te ressarce? É que ele sabia que eu era crente. Então o cara queria fazer eu, pecar. Queria fazer com que Mamon governasse a minha vida, para me abrir mão da bênção que Deus ainda estava prometendo para mim. E eu não menti. Aí ele falou assim: é o seguinte, aí a pessoa, você vai vender peças, aí a pessoa liga lá e fala tal coisa, e falando de mentira de novo. E eu falei: não, eu não falo, eu falo a verdade. Aí ele falou: tá bom então, depois a gente chama para outras entrevistas. Aí eu ligando lá, e aí vem a notícia, perdi a oportunidade, fiquei sem emprego. E aí eu lembro que nós estávamos na casa de um amigo, esse amigo hoje vai vir trabalhar conosco. E a gente, um cristão, irmãozão, irmãos. Ele vai estar aqui na quarta-feira, o Luiz. E na casa dele, ele falou assim: vamos orar, porque a gente estava ali esperando essa questão, da resposta. E aí a gente orando ali, os quatro, a esposa dele tomada pelo Espírito, falou assim para mim: olha, você vai trabalhar na ABB sim, Deus tem um projeto para você lá. E eu não tinha tido até então a resposta que não tinha dado certo. Aí eu, cheio de fé, vi a notícia que não. Eu falei: puxa, a irmã lá, acho que o Espírito Santo errou. Acho que era para o vizinho dela, não era para mim. Errou, o e-mail caiu na caixa postal errada. Mas depois de um mês, me ligaram novamente: tem uma vaga aqui, você não gostaria de vir ver? Eu ia ganhar naquela época, acho que R$1.600, R$1.700 naquela primeira vaga. E eu fui, eu já estava trabalhando nessa empresa, fazia estágio nessa Cegelec. Eu falei: eu vou, mas agora eu só vou por R$2.000. E lá vai o homem cheio de fé. E fiz a entrevista e tal, não sei o que. Ok, vamos negociar salário. Eu ganhava R$1.600 na Cegelec, recém-formado, engenheiro trainee. Aí eu estava lá, esperando, e veio a pessoa e falou assim: o salário então é de R$1.800. Era mais do que eu ganhava. Aí eu falei para ela assim: muito obrigado, mas eu só venho por R$2.000. Mas por quê? Quanto você ganha na outra empresa? 1.600. Outros falariam: não, eu ganho 2.000. Então eu troco elas por elas. Mas não menti. Eu ganho 1.600, minha carteira é R$1.600. E você não vai vir para ganhar perto da sua casa, ganha mais R$200? Eu falei: não, é que você não vai entender, mas o meu valor para mim vir trabalhar aqui é R$2.000. Falou: espera um pouquinho, a moça do RH. Ela foi falar com o gerente da área. Daqui a pouco ela veio assim e falou assim: tudo bem, o seu gerente autorizou R$2.000. Eu falei: eu venho. Aí eu saí de lá, irmãos, feliz, e eu lembrei dessa irmã. E o resultado hoje é que eles estão vindo trabalhar para nós, com a nossa empresa, fazer vendas e fazer negócio. E eu lembrei disso no almoço que eu tive aqui com isso. Assim: Deus é bom e fiel, porque quando você anda no sobrenatural, até aqueles que foram canal de Deus para estar perto de você, vão ser abençoados também.
Deus, Ele não é egoísta como nós. Ele quer que todos sejam abençoados. Quando a bênção vem, não é só para você, é para o seu irmão também. Uma vez pastor Marcelo recebeu uma oferta, eu acho que olha irmãos, sinceramente, acho que foram uns 10 mil dólares de oferta que deram na mão dele, e ele estava no Brasil ainda. E aí, todo mundo que recebe uma oferta dessa, fala assim, glória a Deus, oh Jeová é bom demais, aleluia. E quando ele pegou a oferta, ficou feliz demais, ele sentiu no coração dele, essa oferta não é para você. Aí ele catou aquele dinheiro e falou assim, está amarrado, boca do inferno, em nome de Jesus, sai de perto de mim, voz do maligno, sai de mim, Mamon quer tomar minha oferta, é meu, tudo meu. E aí Deus falou, não é para você, Marcelo. E ele falou, então é para quem, Deus? Então quando você não falar para quem que é meu. Ele falou, é seu, mas você não gasta. Pois de uma semana me liga um pastor amigo de Cusco, no Peru. Olha, a gente continua assim combinando, né? Isso é o sobrenatural de Deus. O meu telefone espiritual toca. E aí eu falei assim, alô? Quem é? Eu sou amigo pastor Marcelo. Estou aqui no Peru e eu estou ligando para você, irmão. Sim, porque eu confio em você e você é meu amigo e sabe da minha idoneidade. Estou passando um aperto aqui, eu precisava de uma ajuda. Vocês conseguem, pela igreja de vocês, me mandar alguma ajuda aqui? Porque eu estou quase passando necessidade de comer. Aí na hora o Espírito Santo fala assim, achou. Aí ele falou, pode deixar, irmão, dá sua conta. Aí fez depósito, no outro dia me liga o cara, pastor Marcelo, o que é isso que você fez? Manteve ele, sabe quanto tempo lá? 1 ano, aquela oferta, 1 ano. Deixa eu falar, enquanto você só pensa na oferta para você, na bênção para você, você fica com migalha. Mas quando o teu coração está disponível para abençoar outros, Deus vai mandar o sobrenatural e não vai faltar, vai sobrar para você compartilhar com todo mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Aí o irmão é egoísta, não, é só para mim a bênção. Está andando de carro novo, empresta o carro para o irmão. Não, é novo, pastor. Não pode. Porque não pode, irmão. Não é bênção para você. Compartilhe, irmãos, porque Deus tem propósitos grandiosos na sua vida. Ele quer que você aprenda a dar para depois receber. Você está me ouvindo? Então veja, não olhe o natural, não olhe circunstâncias para tomar decisão, não olhe por vista. O que te fala, eu brinquei lá no Impacto, quem que diz para você ter filhos? É dinheiro? Não vou ter mais filho não, porque é muito caro, mais um filho, orçamento, seguro, né, de saúde, né, assistência médica, berço, escola. Se é Mamon que controla a sua vida, irmão, como é que você diz que você é servo do Deus Altíssimo? Se é Mamon que diz que se você viaja ou não, se você... Nós não temos, irmão, acho que nós temos guardado aqui uns 15, 16 mil reais na conta da igreja. É só, tem 70 mil para pôr no sítio lá. E... é isso aí, usa-me Deus, abençoa, porque se o seu coração é disponível, nós vamos para lá, e irmão, olha, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o maior interessado nessa obra, que não é obra minha, isso aqui irmãos, não é meu, isso aqui um dia eu boto as botas, são esses jovens que vão aqui cuidar dessa aqui, porque muitos vão cuidar de outras, e se eu estiver aqui, se Deus me levar para outro lugar, não é nosso irmãos, não é nosso. Itanhaém estava lá num prédio próprio, estava lá cuidando de 2 igrejas, mas não é meu. Então vem cá, pastor Peterson, com todo o amor e zelo, pela consideração, respeito, por ver que você é um homem de Deus, pode tomar conta, vai, cuida dessa igreja, dá o melhor para ela, faz ela crescer, avança, tenha aposta, cresça muito mais do que nós, porque importa que o nome de Jesus seja pregado e que o reino cresça. Amém. Então esse último ponto fala de foco. Fala de para onde você leva os seus olhos quando vem a dificuldade. Onde está o seu socorro? Salmo 125 diz assim: elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus
e a terra. Onde você leva os seus olhos quando vem a tribulação? Para onde você leva os seus olhos quando as dificuldades se levantam? Onde você leva os seus olhos? Quando você precisa do milagre. Queria que você ficasse de pé. Vamos encerrar. Isso, Lô. Irmãos, eu queria desafiar você hoje a crer no sobrenatural de Deus, a não andar por que você vê, não confiar nas coisas naturais, a não crer no que você pega, mas crer naquilo que você vai tomar posse. Há promessas. Irmãos da mesa, presta atenção. Mesa de som, presta atenção. Precisa liberar o teclado. Deus quer derramar coisas grandiosas. Olha, eu vou falar para você que eu estou extasiado. Irmãos, eu não sonhava. Na verdade, assim, eu só sonhava, mas não tinha noção do que era. Tem coisas se alinhando. Eu me sinto numa unção, na unção do pastor Marcelo, porque o pastor Marcelo foi uma pessoa de contatos, que assim, conectou projetos grandiosos. Hoje a Videira é a maior igreja no Peru, na cidade de Cusco, onde aquele homem semeou uma oferta que ele ganhou. Quando eles foram comprar o prédio deles, o pastor Marcelo deu o carro que ele tinha. O coração dele é essa obra. Meu coração é igual dele, porque eu também tenho paixão por isso. E olha o que eu faço. Não faço para enaltecer meu nome, porque eu não tenho nada. Isso aqui não é meu, isso aqui é da Igreja Videira, onde cada um de vocês é dono disso aqui. Dono não, é mordomo, porque Deus permite você usar. Permite. Mas eu tenho alegria em investir. Eu sei que isso é semente, porque olha, muita coisa vai acontecer. Eu queria que você enchesse seu coração de sonhos. Eu não sei o que para você. Agora me diz. Olha só o que eu quero te falar aqui, me entenda. Qual era o propósito de Pedro andar sobre as águas? Me diz. Qual que era o propósito? O que era o benefício? O que ia acontecer? Por que Deus quis que Pedro andasse sobre as águas? Será que não era só para divertir? Só para ser? Eu acho que era, irmão. Porque qual o propósito, seu Valdemir, de andar sobre as águas? Agora, se Deus se preocupa com um negócio tão pequeno, uma diversão, sem propósito natural olhando, quanto mais as tuas necessidades Ele não vai prover, quanto mais Ele não vai prover a restauração da sua casa. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E porque Ele é Pai, Ele quer derramar o melhor sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Você crê nisso, irmão? O convite é: saia daqui disposto a experimentar o sobrenatural de Deus. Ter um coração disposto para não olhar para não viver pelas circunstâncias. Não creia no que você tem visto, creia naquilo que Ele prometeu. Não ande no conselho daqueles que não te agregam, não temem ao teu Deus, não tem preocupação contigo. Às vezes as pessoas começam a experimentar o que é ser crente, não sabe o que é direito. Mas o nosso coração aqui não é que você seja um mensalista do Clube Videira, que você paga a tua mensalidade e vem quando você quer. Nós queremos andar com você, ensinar você e ver você conquistar os seus alvos. Nós somos famosos por pegar no pé, que a gente fica junto, a gente vai atrás, a gente liga. Fica olhando às vezes as pessoas faltando.
Faz 2 domingos que tem um irmão que o Leandro que não vem. Não sei por que não vem. Não sei se falou algo pro líder. Não sei se, né, não tem notícia disso, mas eu vou ligar para ele amanhã. Falei, cadê o irmão? Sabe por quê? Porque eu sonho em ver esse irmão com a casa de pé restaurada, servindo a Deus. Sabe por que nós pegamos no seu pé para ir no impacto impactante, Nelson? Porque nós queremos ver a sua casa transformada, queremos ver os milagres de Deus sendo realizados. Nós não estamos interessados, não tem um líder ganhando comissão sobre a tua vida aqui não. Mas existem gente gerando. Foram 3 dias orando e de jejum. Toda a liderança aqui, todos os líderes, sonhando em ver, sabe o que? Gente sendo curada no impacto, gente recebendo milagres, gente sendo cheias de Deus, vendo filhos voltando para suas casas, voltando cheios de Deus, querendo abraçar os pais, podendo deitar no colo de um pai, podendo liberar, falar assim: olha pai, eu perdoo, perdoei. Lá teve um momento tão poderoso de perdão, irmãos, que eu sei que mudou a vida de muitas pessoas aqui. Eu sei, e os dias vão mostrar isso. Você que é familiar de alguém que foi para o impacto, você vai ver isso na sua casa. Você vai testemunhar do milagre que Deus fez. Hoje você não está vendo porque ele acabou de chegar, mas você vai ver nos dias o que Deus operou. Esse é o nosso coração. Irmãos, nós vamos mudar a história das famílias dessa cidade, das cidades adjacentes, pregando o evangelho de verdade, pregando o evangelho genuíno, onde o interesse por dinheiro não exista. Eu não estou preocupado com dinheiro, porque Deus vai mandar na medida da nossa fé. E se não tiver dinheiro, Deus dá, irmãos. Que esse prédio aí não pode ser comprado, esse prédio não pode ser alugado, porque é do governo. Então se for vir, vai ser emprestado lá, uai. E eu creio, porque isso não nasceu de um coração de alguém arrogante. Entrei nessa terra sem conhecer ninguém. Os caras falavam tu aqui. Que tu, mano? Tu vai, que tu vai, tu vais. Tu foi, que tu foi, tu fostes. E eu estou aqui, depois de 3 anos, começando o 4º, com a casa cheia, com discípulos de verdade, pronto para conquistar. Implantamos mais uma igreja em 3 anos. É muito maior do que eu não posso nada disso, irmão. No máximo que eu sou é um cara sonhador, corajoso. Isso eu sou. E que tem um coração para Deus, que ama a presença de Deus. Por isso que às vezes a gente excede no louvor. E se o som ficou alto hoje de novo, desculpa, mas é culpa da mesa de som e não minha. Maior consolo para minha vida. Mas nosso coração é amar Deus e atrair as pessoas para que elas amem a Deus e creiam que Deus é uma pessoa e se relacionem com esse Deus e tenham suas vidas transformadas. Você crê nisso? Quantos estão comigo nessa batalha? Quantos estão comigo para edificar esse reino? Sonhem com isso, irmão. É o nosso sonho, irmãos. Eu conheço história de pessoas que clamaram, choraram para os seus maridos, e hoje eles estão aqui com outro coração, quanto desejo. Eu conheço a história de mulheres assim. Eu conheço histórias de homens aqui que têm perspectiva de vida e hoje sonham com coisas maiores. Isso é porque nós cremos que Deus une pessoas com propósito. Ouça-me, Deus une pessoas com um propósito, e nosso propósito é transformar famílias, conquistar os jovens que estão nas trevas, nas ruas, usando suas drogas, se relacionando errado. E vemos a história dessa cidade sendo mudada. Em nome de Jesus, irmãos. Eu pedi algo hoje naquele impacto, e orei aqui também pedindo isso. Essa volta de impacto foi tão especial para mim.
essa alegria contagiante aqui, que a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Foram 20 que se decidiram a se batizar. Pensa que lá está tendo uma, né, isso chama do que um negócio desse? Balada é pouco, celestial. É o encontro é a conferência celeste da alegria santa. Estão na super conferência, os querubins estão dando piruleta. Eu quis dar uma aqui, eles deram 10. E era rojão explodindo, é festa total. Porque conversões de verdade. Conversões de verdade, gente que frequentava, né, caminhos que não levavam a Deus e conheceram a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então sabe o que é, irmãos? O convite é: vamos andar sobre as águas nesse lugar. Vamos investir, vamos andar mais uma milha, vamos dar um propósito. Vamos sair do mesmismo de ser um crente que só quer servir a Deus para falar que ama a Deus. Mas eu quero servir a Deus para realizar as obras dele. Em João 4 diz isso. Jesus disse: a minha fome, irmãos. Ele fala para os seus discípulos, porque ele estava com fome. Abaixa um pouquinho. Ele estava com fome, e os discípulos vão comprar comida para ele. Aí nisso chega uma mulher no tanque de Jacó lá, a mulher samaritana, e está lá pegando água. Ele pede água, tinha sede. No final de contas, ele não come nada, ele não bebe nada. A mulher sai dali impactada, volta, traz um monte de gente. Ele prega para esse monte de gente. Aí os discípulos de Jesus chegam lá com a marmita, macarronado, frango com a farofa dentro. Aí olha lá e fala assim: Jesus, come. Aí Jesus falou assim: não tem mais fome. Mas será que eu dei algo para ele comer? Aí ele fala assim, conhecendo o coração dele: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai e realizar as suas obras. Eu queria falar para vocês, impactantes, vocês que tiveram no impacto, vocês me dão mais vontade de continuar firme e de insistir nesse trabalho. Hoje acabou lá, eu falei para eles: se fosse começar de novo, se fosse sexta-feira, eu toparia e faria mais uma vez, porque a alegria de ver gente sendo transformada e salva, ela é incomparável e insubstituível. Crê nisso? Então eu queria que você abrace as pessoas que estão do seu lado. Se você está em família, se está em amigos, faça isso. Mas com algum elo, né, de familiar, seria bom isso. Abrace, põe os seus braços sobre ele, sobre ela. E eu queria que você olhasse para ele, para ela, olhasse bem nos olhos dele e pensasse o seguinte: ó, Deus não colocou à toa essa pessoa do seu lado. Deus une pessoas para um propósito. Deus une pessoas para um propósito, irmão. Não despreze isso. Isso, chama aí essa nova membro, Isabela, né? Deus alinha para um propósito. Nós gastamos tanto tempo, irmãos, olha aí. Olha, nós investimos tanto tempo da nossa vida para coisas muito menos importantes que investir um tempo abraçado com o irmão ou com a família, não é? Nossa, nós trabalhamos tão duramente, somos tão fiéis no trabalho, somos tão esforçados, e não gastamos às vezes um minuto abraçado com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa. A Lani falou: para, pastor, fala para o Elias parar. Mas eu sinto o que ele sente. A gente faz a obra de Deus, passa 3 dias numa jornada, a gente volta louco para chegar e abraçar a esposa, abraçar os filhos. Minha filha veio aqui, correu, grudou no meu pescoço e beijou. Daí eu quis dar mais um beijo nela. A minha esposa veio aqui e me deu um beijo. Eu estava arrumando os negócios, eu fui lá de volta, fui dar mais um beijo nela. Irmãos, e se o amanhã não chegar, procure essa palavra que eu preguei um dia aqui. Eu queria recomendar a você que está passando alguma crise na sua família, alguma dificuldade de relacionamento. Entra no site da Videira e procura essa palavra: se o amanhã não chegar. E assista, por favor. Vai mudar a tua história.
Não é por mim não, pelo amor de Deus, não olhe para mim. Desligue a imagem, só ouça o áudio. Mas eu tenho certeza que aquela palavra mexeu comigo, mexeu com a igreja, vai mexer com você que nos visita. Nós não temos muito tempo, irmãos. Não temos todo o tempo que achamos que temos. Por isso, como Jesus mesmo disse, tendo amado os teus, amou até o fim. Ame até o fim essas pessoas que estão ao seu lado. Eu sei que Deus vai nos levar a níveis muito maiores de aliança. Esse é o último culto antes de virar o ano. O terceiro ano, isso aqui é de Deus, revelação agora, hein? O terceiro ano é o ano da aliança, acabou. Nós já somos consolidados. Nós como os irmãos aqui, já estamos consolidados como projeto de Deus nessa terra. Agora começa a partir do próximo domingo o ano dos primeiros frutos. E sabe o que nós devemos fazer com os primeiros frutos? Investir na obra. Não é para a gente comer ainda, porque são frutos amargos. São frutos que ainda são muito, é da árvore nova, é da plantação nova. Você tem que pegar esse fruto e investir inteiramente na obra. Aí nós, no outro ano, no quinto ano, já são agora outro nível. E aí você começa a comer do fruto. Se com 3 anos nós já estamos assim tão corajosos, Marina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração daqueles que amam a Deus o que Ele tem preparado. Você crê nisso? Quero fazer uma oração por você. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos dá uma palavra, Deus, para mudar a nossa história. Nós queremos andar no sobrenatural. Não queremos ser uma igreja onde só nos reunimos no culto e ninguém se preocupa com a vida de ninguém, e tudo bem se o irmão não está. Mas nós somos uma igreja de gente que se alegra em ver o irmão se achegando e permanecendo. Sua palavra diz em João 15 que se vós deis frutos e os vossos frutos permanecerem, verdadeiramente sereis meus discípulos. Deus, obrigado porque o Senhor tem dado frutos permanentes aqui. Obrigado por cada líder que o Senhor tem me dado. Deus, é melhor do que eu mereço, Senhor. Eu não mereço nada disso. Eles são um favor de Deus para mim. São motivos de, Senhor, de ânimo. Me ajudam nesse trabalho. Obrigado por minha liderança. Obrigado por aqueles que o Senhor tem colocado do meu lado, que confiam, mesmo sem me conhecer direito, mas andam na minha palavra, andam comigo. Eles me ajudam, Senhor. Eu quero pedir que a sua bênção venha sobre a vida deles, venha sobre a vida dos seus discípulos também, sobre as suas células, cada líder em treinamento, cada anfitrião, cada membro, Senhor, cada tia de salinha, cada titia ali cuidando das nossas crianças, ministrando as nossas crianças. Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem provido nesses dias. Encerramos aqui esses 3 anos debaixo de aliança. Consagramos a Ti esse tempo, Deus, os 3 anos, o tempo completo para formar uma liderança coesa. Nós cumprimos aqui com excelência. E o Senhor acrescentou pessoas estratégicas para que esse propósito seja conquistado. Nós sonhamos em conquistar 10% dessa cidade. Queremos, Senhor, sim, 50 mil convertidos a Jesus, discípulos. Porque a próxima geração de pastores vão tomar essa cidade, vão tomar cidades vizinhas. Eu creio nisso. Deus, obrigado por cada família. Obrigado por cada milagre, cada cura, por cada casa restaurada. Eu quero declarar a Deus que nós com alegria recebemos, porque somos seus filhos, e o nosso prazer é o Senhor. Poderíamos não ter nada disso e padecer até necessidade, mas o nosso coração é teu, e o Senhor é a nossa alegria. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Agradeça a Ele.
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, Senhor. Obrigado pelos negócios. Obrigado pelos meus clientes. Obrigado por aqueles que me perseguem. Obrigado pelos inimigos. Obrigado por aqueles que não me entendem. Eles me ajudam a crescer em paciência. Obrigado por aqueles que me perseguem, porque eles me ajudam a ser mais tolerante, me ajudam a amar de verdade. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem colocado pessoas tão preciosas no meu redor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor cubra a sua casa. O que nos une é um propósito em Cristo, que nos dá força para permanecer. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana alegre e abençoada. Nós vamos estar mais juntinhos essa semana. Terça-feira, toda a igreja, se você quiser vir, venha. Pode vir no Pós-Impacto. Vai ser um prazer estar junto com os novos. Eu gostaria muito que vocês viessem. Eu sei que a programação é um pouco puxada, porque quarta-feira à noite nós também temos aqui a festa de aniversário e a ordenação da Paula. Mas tem lugar melhor para estar? Não tem lugar mais gostoso que estar do que na presença dos irmãos, que isso também é a presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, um forte abraço. Quero muito conhecer os visitantes. Você que nos visita hoje, vem aqui, vem me dar um abraço. Amém?